Teve uma aula que eu esqueci de gravar, os alunos quase me matam. Vamos aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, meu côndilo, minha eminência, que está aqui em cima, porque a foto cortou. Aí o que é que acontece? O disco, pessoal, errei o local deixa eu pegar a borrachinha aqui em cima, tá? Olha onde é que está o meu disco. O meu disco é para estar assim, ó. Onde é que está o disco? Vou desenhar aqui, ó. Onde é que está o disco? Lá na frente. Ou seja, o que é que eu tenho? Eu tenho um deslocamento para anterior do disco com redução. É aquela menina que eu mostrei o vídeo, né? O que é que causa isso, Rafael? Alongamento de ligamento, lâmina retrodiscal, que é uma estrutura que a gente tem, né? Inferior alongada, né? Côndilo em contato com a borda posterior do disco, que é a borda posterior do disco, ó. Região posterior, isso aqui é a região anterior, está lá na frente. Por quê? Porque o disco está para frente. Né? Então, o disco está posicionado anteriormente por ação de um músculo pterigoideu lateral. Vocês lembram que o músculo pterigoideu lateral ele se apresenta ele tem uma certa inserção no disco articular, né? Na parte mais anterior do disco. Quais são as principais características clínicas? O paciente pode ter limitação de abertura, não é comum, mas ele pode ter. Ele tem um desvio da abertura bucal na hora de abrir a boca, porque o disco está errado. Isso, no caso, deslocamento anterior só de um lado. E aquele estalido horrível que a gente viu. Né? Então, são essas principais características. O que é isso aqui? Vamos lá. Ó. Côndilo, disco. Cara de boca fechada, o disco está lá na frente. Quando ele vai abrir a boca, o côndilo fica na posição certa. Quando o côndilo voltar, o que acontece? Faz o trac, trac, trac. Por quê? Porque é o côndilo passando pelo disco. Esse estalido pode ser tanto na abertura como no fechamento, tá? Beleza? Então pode ser nos dois. Existe o deslocamento anterior do disco sem redução, que é o quê? O disco, ele está preso. Como assim, professor? Ele já ficou tanto tempo lá na frente que ele já criou uma fibrose. Isso é o que a gente chama de deslocamento anterior do disco, sem redução. Ele é mais difícil, esse tipo de tratamento, esse tipo de patologia, nesses pacientes, é mais difícil de ser tratado, tá? Então, acaba que anatomicamente falando, na ressonância é mais fácil de ver, sendo que é mais difícil de tratar. Né? Em termos de característica, é a mesma do outro. Isso aqui tudo é igual ao outro. Né? Mas como característica clínica, existe uma coisa que não tem no outro. O paciente não tem limitação de abertura bucal. Tá? Então, o paciente ele vai apresentar isso aqui, ó, uma abertura de 25, né, a 30 milímetros de abertura bucal. Né? Normalmente tem dor e a principal característica, não apresenta estalido. Né? Então, são características bem marcantes, certo? E é isso aqui, ó. Foque nessa posição. Pessoal, deixa eu só pegar um copinho d'água aqui. Foque nessa posição, ó. O côndilo não passa do disco. O disco sempre está na frente. Então, se o disco sempre está na frente, o paciente vai ter o disco sempre anteriorizado, sem redução. Presta um minutinho. Vamos lá, voltando, né? Então, isso aqui é o deslocamento anterior do disco sem redução, certo?
Em alguns casos, pessoal, o disco pode ficar aderido tanto à eminência articular como o côndilo, né? Ah, professor, como é que eu vejo a aderência de disco? Isso aqui é difícil em ver em ressonância, tá? Então, quando eu tenho um problema de lubrificação insuficiente por problema no líquido sinovial. Qual é a função do líquido sinovial? O pessoal pergunta, professor, mas na sua aula não tinha qual era a função do líquido sinovial? Tinha, que cobre sempre nas provas. Nutrição, lubrificação e suavização da mastigação, né? Então, não preciso botar lá para decorar, o líquido sinovial tem função de nutrição, lubrificação e suavização. Não. Eu só estou falando que na aderência do disco vai causar isso, né? Eu estou falando para a prova, certo? Então, vai se formar essa aderência, né, entre as superfícies, tá? E o que é essa aderência? É uma cola temporária que é formada e causa dor se não removida, tá? Né? Pode gerar anquilose, sensação de aspereza e crepitação ou algum tipo de rigidez articular. São aderências que não são para existir entre a eminência e o disco ou entre o disco e o côndilo mandibular, tá? Então, o que é aderência? É isso aqui, ó. Disco, côndilo, eminência. O que é aderência? É isso aqui, ó. Tá? Certo? Entendeu? Então, isso aqui é uma forma de uma aderência permanente entre o disco e a fossa. O que vocês acham? Quero que vocês coloquem no bate-papo. O que vocês acham que vai acontecer com o paciente que está apresentando aderência de disco? O que vocês acham? Bota aí, galera. Para mim, o que o paciente vai ter? Isso mesmo, dificuldade para abertura bucal, travamento mandibular, dor. Isso tudo o paciente vai ter, tá? Certo? Então, quais são as principais classificações da DTM? Subluxação, que eu não vou falar para vocês, isso daqui. O que eu quero falar é a luxação, tá? Né? Então, seria o quê? Classificação da DTM. O que seria essa luxação? É uma hiperextensão do movimento condilar. É aquele casinho que eu mostrei para vocês, o cara abre a boca e não consegue fechar. Professor, explica aqui para mim. Tem a eminência, tem meu côndilo que é para estar aqui, ó. Ele passou. Aí na volta, o músculo fica puxando para cima, ele fica batendo aqui, ó. E o côndilo não consegue voltar. Entendeu? Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham que de característica clínica eu vou ter mais em relação a isso? O que vocês acham? Pode ser bilateral? Pode ser um lateral? O que vocês acham? O que vocês acham? Bota aí, galera. Escreve para mim. Então, ela vai sempre, né? Pode ser uniobilateral, que é uma coisa mais comum, tá? Eu vou ter um translado, como eu já falei, a frente eminência, pode ser uniobilateral. E aquela manobra que eu sempre cobro em toda prova é chamada manobra de Nelaton, tá? Então, é uma característica básica, certo? Então, como é que eu vou classificar essas minhas DTM, né? No caso, eu vou ter aqui, ó, uma anquilose temporomandibular, é uma das classificações que eu tenho. O que é essa bendita anquilose temporomandibular, né? É um processo de fusão das superfícies articulares. Como assim, professor? Como é o que eu estou explicando com isso? Tu imagina que tu tem o teu côndilo, tua eminência, né? Até aqui, ó, e aqui o côndilo. Aí eu vou fazer umas perguntas para vocês, tá? Vamos dizer que tu tem 7 anos de idade. Eu tenho minha cápsula articular aqui, ó, bonitinha. E meu disco. Vamos dizer que tu levou uma queda. Aí teu côndilo quebrou em vários pedacinhos. Quando a gente quebra o braço, o que a gente faz? Eu vou precisar que vocês falem no áudio ou escrevam para mim, tá, pessoal? Isso aqui é importante. O que acontece quando tu quebra o braço? O médico faz o que contigo normalmente se não precisar operar? Ele faz o quê? Mobiliza com gesso. Massa.
imobiliza, né, com gesso. Faltou o I, viu, Gabriel? Aí, imobiliza com gesso. É, se o cara fraturou o côndilo da mandíbula. Fraturou o côndilo da mandíbula. O que é que tem que fazer? Diz aí pra mim, o que é que vocês acham? Hein? Quero que vocês me digam o que é que vocês acham, o que é que eu vou fazer. Mas como é que a gente imobiliza o côndilo? Como é que a gente imobiliza? Espera sugestões. Como é que a gente faz isso? Meu povo? Como é que a gente faz para fazer com que o cara pare de mexer a boca? Sendo que aí é diferente. Eu preciso fazer o que a Kelly falou, o bloqueio maxilomandibular. Entendeu? Então, nesse bloqueio maxilomandibular, eu preciso deixar o paciente. Mas se o paciente for jovem, eu tenho um problema. Qual seria o problema? O que vocês acham? Vamos lá. Imagina que tu tem uma criança que quebrou na pancada. Ah, o Gustavo falou. Eu vou ter uma calcificação do osso. Então eu tenho que ter cuidado, porque numa criancinha que está aqui, quebrou, o que vai acontecer? Isso aqui pode formar sangue aqui dentro, galera. E aí, se eu imobilizar uma criança que fraturou isso daqui, ó, isso aqui tudinho, né? Como o cearense fala, pode formar o quê? Osso, que é uma cavidade fechada, e o cara pode ter uma anquilose de ATM, tá? Então, na criança, eu não posso fazer a imobilização. E aí seria a formação da anquilose, tá? Então, deixa eu passar aqui, vou mostrar, né? Essa sinovite cápsula a gente já falou, né? Que é a inflamação da cápsula ou do líquido sinovial, são desordens inflamatórias, né? Então, só para vocês entenderem, toda vez que eu tenho inflamação na minha membrana sinovial, no líquido sinovial, na minha cápsula articular, eu tenho uma sinovite, eu tenho uma capsulite, né? Que aí muitas vezes só com anti-inflamatório resolve, né? Tá? Então, as desordens inflamatórias, tu vai ter o quê, né? Algumas coisas mais pesadas, que no caso, lembra daquela tomografia que eu mostrei do côndilo mandibular que estava desse jeito assim, ó? Facetado, é isso aqui, ó. Todo facetado, destruído. Que é o quê? Que é artrite, que é artrose. São alterações ósseas destrutivas que tu tem no côndilo mandibular. Isso daqui o paciente tem muita dor. Aí eu pergunto, professor, cadê a cartilagem que cobre o côndilo? Foi embora já. Cadê o osso? Foi embora. Isso normalmente tem muito paciente sente muita dor. Tá? Tá? Então, tu vai ter ó, isso daqui, né, um facetamento, né? Então, aquela imagem que a gente já mostrou, que normalmente é bilateral, né? Isso pode gerar uma mordida aberta anterior. Por quê? Porque diminuiu a altura vertical do ramo. Se eu diminuir o tamanho do ramo, porque o côndilo, que era para estar aqui, ó, se perdeu, muitas vezes, quando a gente vai mostrar, né, isso daqui, às vezes o aluno não entende. Mas, professor, mas por que ficou com mordida aberta? Imagina que tu encurtou lá atrás, vai abrir a mordida do paciente na frente. Tá? Pessoal, o fato de eu estar trazendo esses casos, uma coisa mais clínica, não está muito esticado para vocês, não. Eu sempre pergunto, porque às vezes o aluno, se ele, assim, eu gosto sempre de mostrar, assim, uma aula um pouco mais clínica, porque vocês já tiveram esse tipo de aula de sistema articular lá no S1, né? Se eu trouxesse de novo só a anatomia da TM, acho que ia ficar meio chatinho. Então, não sei o que, é que vocês acham da aula quando a gente acaba mostrando mais caso clínico, entendeu? Assim, eu gosto de variar um pouquinho, variar, né? Como diz o Matuto, certo? Tá? Então, então, você tem muito esse tipo de coisa, né? Quando você tem essa perda, esse facetamento aqui, ó.
Aí o cara chega lá no dentista, o dentista não pede uma tomografia, uma ressonância. Não, tem que botar aparelho para fechar essa mordida. E o paciente com dor. O cara vai ver, ele tem problema no côndilo mandibular, né? Tá? Então, esse facetamento que a gente vai ter aqui, ó, tá? Nessa brincadeirazinha aqui, ó, facetamento do côndilo. O côndilo era para ser como? Opa! Tá? Certo? Então, é esse facetamento que a gente tem aqui, tá? Então, eu pego meus tumores, que não é o objetivo da aula, certo? Então, tumor não vou falar para vocês, porque são coisas extremamente raras. Eu posso até mostrar depois um casinho de osteocondroma que eu tenho, que eu já até publiquei esse caso, tá? Quando a gente vai falar de tratamento um pouquinho, né, que é uma parte mais, parte mais rápida da aula, né? Como é que eu trato uma DTM, tá? Como é que eu trato, né? Minha DTM, ela pode ser um tratamento conservador, com dieta, plaquinha oclusal, né? Terapia oclusal irreversível, terapia de relaxamento, com estresse. Então, tudo, calor, termoterapia, são coisas que você pode fazer para minimizar a dor, né? Então, são coisas que a gente consegue fazer, tá? Como eu falei para vocês, eu posso fazer analgésico nesse paciente, posso fazer inflamatório, posso fazer relaxante muscular, posso fazer ansiolítico, posso fazer várias coisas para minimizar o meu desconforto, né? E existem tratamentos invasivos, que sempre é depois de um tratamento conservador. Professor, quais são os tratamentos que a gente tem? Isso aqui eu vou falar um pouquinho mais por cima, tá, galera? Para a gente também não aprofundar muito, porque é parte cirúrgica. Tá? Artrocentese, artroscopia, injeções de ácido hialurônico, né, corticoides, tá? Condilectomia, anquilose, eminectomia, luxação recidivante e, em alguns casos, cirurgia ortognática, tá? Só um minuto, pessoal. Ó, vamos lá, tá? Então, isso aqui é uma artroscopia. Professor, não estou entendendo nada. Imagina que tu está utilizando um artroscópio para ver dentro da articulação. Professor, esse tamanhozinho aqui é o artroscópio? A gente vai dizer, isso daí é uma visão do artroscópio, tá? Então é uma visão bem reduzida. Professor, o que é esse vermelho? Isso aqui, pessoal, é uma sinovite. Isso aqui é para ser tudo branco, ó, tudo branco. Isso aqui é para ser tudo branco. E por que está vermelho? Porque está inflamado. Está inflamado é uma sinovite. E o que é esse branquinho aqui, ó? Isso aqui são aquelas aderências que a gente mostrou, lembra? Que eu mostrei para vocês? Numa peça anatômica. Então isso aí a gente começa a ver dentro de uma artroscopia. Professor, o que a artroscopia faz? A artroscopia, pessoal, além de ser um método de tratamento, ele é um método diagnóstico. Sinovite e capsulite, que são inflamações do líquido sinovial ou da cápsula. Lembra que eu falei que eu não vejo na ressonância? Por quê? Porque é só uma inflamação, não tem como eu ver. Então, quando eu faço artroscopia, eu estou vendo dentro da articulação. Então, ele também é um método diagnóstico, tá? Então, eu vou só falar por cima da artroscopia, eu queria que vocês entendessem como é que funciona essa artroscopia, mas vou mostrar alguns casos para vocês aqui, tá? Deixa eu passar isso aqui. Tem um videozinho aqui, deixa eu ver aqui se tem um videozinho que eu tinha botado aqui da artroscopia, que fica mais fácil para mostrar para vocês, espera aí. Ó, o que é isso aqui? Lembra daquela figura vermelha? Esse caso aí eu operei faz umas 2 semanas. 2 semanas não, faz uns 2 meses, mais ou menos, acho. Lembra que estava vermelhinho, que estava inflamado? Por que eu gosto de mostrar aquela foto? Porque eu vou mostrar para vocês agora o caso de não estar inflamado. Olha como é que é a minha articulação quando ela não está inflamada. Tá vendo? O que é isso aí que está mexendo? O soro, que a gente fica lavando todo o tempo. Tá? Então a minha articulação, ó, ela é branquinha. Eu sou aquele que estava muito inflamado. Tava. Tá? Então isso aqui muitas vezes, ó. Cadê minha imagem? Peraí. Ai, meu Deus do céu. Não tá aparecendo. Olha, cara, não tá aparecendo não. Será que é por causa do programa? Não sei. Enfim, vamos lá, né? Então, a artroscopia ela é um método diagnóstico que eu consigo ver minha articulação, tá? Professor, uma dúvida que eu fiquei. Toda vez que o disco está fora da posição, naquele caso, deslocamento anterior e posterior do disco, tem como eu operar? Tem.
que normalmente se faz com cirurgia aberta. São poucos casos, tá? O que é essa ancoragem do disco? Imagina que o teu disco está lá na frente, o teu côndilo está atrás. O que é que tu precisa fazer? Suturar o disco no côndilo. Como é que eu suturo uma coisa de tecido mole e uma coisa de tecido ósseo? Isso é a ancoragem do disco articular, né? Que ao longo do tempo, muitos dispositivos, né, para articulação mandibular vêm sendo utilizados. Dentre eles, a gente tem o quê? Várias coisas, né, para esse tipo de alteração, tá? E a gente vai mostrar para vocês aí algum casinho. O que é isso aqui, professor, pelo amor de Deus? Vamos lá. Isso aqui, poucos cirurgiões aqui em Fortaleza fazem, né, que é o quê? Cirurgia da TM. O que é que eu estou vendo aqui, ó? Vamos por parte, tá? Vamos lá, olha aqui, ó. Eu faço uma incisãozinha. Hoje em dia, a incisão que eu faço não é mais nem essa, eu faço assim, ó. Para não ficar cicatriz nenhuma, né? Então, tu faz incisãozinha na fáscia, tá? Isso aqui é minha eminência articular. Lembra da eminência, ó? Isso aqui é minha cavidade glenoide, tá aqui, ó, a cavidade, ó. Professor, o que é isso aqui que você tá pegando bem aqui, ó? Branquinho. É o disco. Ah, então esse aqui é o disco articular. Abaixo do disco, bem aqui que eu vou apagar, tá o côndilo. Aqui abaixo, onde tem um branquinho aqui, é o côndilo. Vou até marcar aqui. Bem aqui é o côndilo, mas aqui abaixo. O que é que eu vou fazer? Eu vou suturar o disco no côndilo, que é outro caso, a incisão que eu falei. Antigamente a gente fazia essa aqui, isso é um caso antigo meu. Então a incisão que eu faço hoje em dia é assim, ó. Tá? O que é que eu estou fazendo? Ó? Eu estou suturando com fio. Aqui está o fio. Vocês não vão conseguir entender, porque só entende na cirurgia mesmo, pessoal. Tá? Eu vou passar o fio e vou fazer uma perfuração no côndilo. E vou passar o fio pela perfuração. Então, eu vou fazer uma ancoragem, né? Então, por exemplo, outro caso aqui para vocês, ó. Um fiozinho aqui, ó. A gente usa um parafuso aqui, minha eminência, ó. Tá? Então, a gente usa um parafuso e sutura. Isso aqui é o que a gente utiliza a âncora, que é esse implante endósseo. O que é isso aqui? Isso é uma âncora. O que é que eu faço? Sai um fio para cá, um fio para cá. Eu boto isso aqui dentro do côndilo. E passo os dois fios por onde? Pelo disco. Se eu enterrar isso aqui no côndilo, ele é bem pequenininho. E eu puxar, o que é que vai ficar preso no côndilo? O disco. Por quem? Pelos fios. Tá? Ó, essa é a visão que a gente tem, ó. Eu tenho aquele instrumental, ó, que é a âncora. Ela fica travada no osso. E aí vem um fiozinho aqui, ó, e eu passo o fio aonde? No disco. Ele vai ficar preso aonde? Eu vou puxar ele para trás. Como eu puxo ele para trás, ele fica preso no disco, tá? Né? Então, qual é a conclusão que a gente tira nesse sistema de âncora? Que ele promove resultados seguros e previsíveis, né? Tu tem uma boa integração, né? No caso, parece ter um efeito morfológico mínimo sobre o côndilo, né? O efeito local desse polímero, no caso o Vicryl, no fio de sutura, ainda não está totalmente esclarecido e necessita de mais estudos, mas hoje em dia tem vários estudos já mostrando bons resultados, tá? Né? E que o estudo demonstra que o custo-benefício dessas próteses de ATM, que eu vou mostrar para vocês em outra aula, são positivos quando bem indicados, mas para a nossa realidade agora é meu carinho, tá? E para a gente finalizar a aula, eu vou mostrar outro casinho de luxação que eu falei para vocês, que era o caso de luxação de muito tempo, de, sei lá, nem lembro quanto tempo tinha esse caso de luxação, né? Que é o quê? É um caso de luxação que precisou ser operado. O côndilo passa da eminência... Para cá não. Falei o lado, galera. Peraí. Ops. Racha. Fui pro lado do meado. O côndilo passa da eminência, tá? Ó, o disco, a fossa, a eminência. E quando o côndilo passa para cá, ele não consegue voltar. Porque ele fica batendo na eminência articular. Né? Qual é a etiologia dessas luxações? Os mais variados tipos. Né? Então, tem paciente que pode ser por trauma, pode ser porque ele toma medicamento controlado, tá? Então, são vários motivos, tá? Como é que a gente diagnostica isso? Com exame de imagem, ou com tomografia, ou com ressonância, ou com a própria panorâmica, dá para dar uma avaliada também, certo? Quais são as principais características clínicas desse paciente, pessoal?
dor e desconforto, óbvio, né? Possibilidade de fechar a boca. Prognatismo, classe 3, no caso, né? Depressão pré-auricular, por quê? Porque o côndilo está fora da região, né? O cara tem uma disfagia, não consegue se alimentar e ele não consegue falar, ele não consegue movimentar a boca, né? Intraoral, não fecha a boca, mordida aberta anterior, tudo que a gente já mostrou naquele caso. O cara fica salivando muito, ele está com cialorreia, perda relativa da altura vertical do ramo. Como é que eu vejo na panorâmica? Vocês não vão ver isso aqui, vocês não tiveram aula de panorâmica para isso. O côndilo não é para estar aqui, o côndilo é para estar aqui, ó. Ele é para estar mais aqui atrás, na fossa, ó. Ele está bem aqui na frente, tá? Então, na panorâmica, olha o côndilo é para estar aqui, ó. Onde é que ele está? Bem aqui na frente. Esse aqui é o meu meato acústico que externo, tá? Então, como é que trata? Aí eu já mostrei para vocês como é que eu trato um caso agudo, que é aquele caso que chega no hospital 2, 4, 6 horas. Como é que eu trato um cara que está há muito tempo em luxação, né? Aí eu vou mostrar para vocês, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha o que o pessoal às vezes faz, que eu já vi. Eu trouxe um artiguinho para você aqui, ó. Sabe que o cara chegou muito tempo com a luxação, que foi que fizeram no paciente? Quebraram a mandíbula dele, um artigo de 2006. Quebraram a mandíbula do cara e colocaram em posição. Viagem, né? Não precisa disso, tá? Certo? Mas na literatura aparece. Por exemplo, esse paciente aqui, ó, 41 anos, gênero masculino, lá de Pernambuco. Teve luxação mandibular durante isodontia. Então foi tirar o dente dele, o cara luxou a mandíbula. Né? Isso aqui, tu me perguntava, professor, isso aqui, né, esse cabelinho aqui, né? É preguiça de residente, porque o professor pede para raspar a cabeça toda, mas aí o residente preguiçoso vai e só raspa metade da cabeça do paciente, certo? Deixa eu apagar essa borracha aqui, galera. Esse é residente preguiçoso, certo? Vamos aqui finalizar. Então, ó, o paciente, ele tem o quê? Ó? Ele não consegue fechar a boca já há um tempão. Ó. Tá? Professor, que negocinho de ferro é esse aqui que botaram na boca dele? Isso é um aparelho para ele deixar ele com a boca travada depois do tempo. Tá? Certo? Vocês vão ter aula mais à frente disso. Certo? Então, foi feita a cirurgia, né? Vai ser feita a cirurgia, os côndilos fora da cavidade, como eu mostrei. O côndilo é para estar aqui. Ó. Deixa eu botar a caneta aqui. O côndilo é para estar aqui e está lá na frente. Côndilo é para estar aqui, está lá na frente. Olha aqui minha cavidade, onde está na tomografia, e olha onde é que está o côndilo. Lá na frente. Cavidade e côndilo, lá na frente. É aquele casinho que a gente mostrou do côndilo aqui na frente. Né? Qual foi a cirurgia que a gente propôs para esse paciente? Acesso cirúrgico, cortar as eminências bilaterais. Por que eminência, professor? Professor, o senhor vai cortar a eminência? Vou. Por que tu vai cortar a eminência? Para facilitar do côndilo voltar. Professor, o senhor vai cortar a eminência? Vou. Por quê? Porque vai facilitar o côndilo de voltar para a posição. Então, eu vou cortar a eminência. Tá? Isso a gente chama de eminectomia. Tá? Então, ó, presta atenção. Incisãozinha pequena. Eu adoro quando eu mostro o sangue, né? Aí faz o quê? Corta a eminência. Opa, vai tirar a eminência do lugar. Vou cortar a eminência. Vou tirar ela do canto. Certo? Entendeu? Certo? Então, ó, tira, corta a eminência, faz a eminectomia. E aí depois eu vou achar o côndilo e vou jogar ele para trás. E depois faz a sutura. Como eu falei, a gente não faz mais essa incisão hoje. A incisão da gente é assim hoje, ó. Toda dentro da orelha. Tá? Bloqueia a boca da criatura. Deixa ele bloqueadinho um tempo, com barra de Erich. E o côndilo voltou para a posição. Tá? E voltou para a posição. O cara tá em boca fechada. Certo? Beleza, galera? Só mostrar esse casinho para vocês aqui, só mesmo para vocês terem tido de conhecimento, que algumas vezes ó, a gente faz uns casos de trauma na articulação. Deixa eu mostrar, mas aqui é... Deixa eu passar. Que é o quê? Próteses articulares, ó. Que é a substituição total da articulação, ó. O cara tinha uma fratura, né? Esse casinho aqui foi lá de Porto Alegre.
colocaram uma placa na posição errada e a placa ainda quebrou nesse paciente. A gente faz o quê, ó? Olha o côndilo desse lado, ó, 3D todo alterado, ó, já. Então tem que substituir o côndilo. Olha o côndilo. Placa quebrada. Então o que é feito? Substitui o côndilo. Como, professor? Uma prótese de ATM. No primeiro tempo, deixa eu mostrar aqui só um casinho para vocês. Vocês têm noção do que a gente faz na ATM aonde? Peraí, deixa eu passar aqui. Faz um cortezinho, tá vendo que tá menor o cortezinho já, né? E faz um cortezinho aqui, ó. O que é que eu vou fazer? Vou acessar essa porção. Coronoide. Ah, tô chegando no côndilo que tá aqui, ó, alterados. Eu vou trocar tudo e botar uma prótese na articulação temporomandibular. Fiz a cavidade toda e fiz a prótese. Aqui é a prótese de titânio. Tirei aquele pedaço de côndilo, o parafuso tudo quebrado, mal colocado. E aí o cara agora tem uma prótese na articulação. Para vocês terem noção. Beleza, galera? Vou